Obrigados pela vossa presença. Neste dia 24 de fevereiro, deveríamos estar a celebrar o 80º aniversário do nosso querido camarada Arnaldo Matos. Porém, as inevitáveis leis do movimento dialético obrigam-nos, em vez disso, a prestar-lhe a devida homenagem, e é para isso que nós aqui estamos e por isso agradecemos a vossa presença. Vamos dar início a esta singela homenagem ao nosso querido camarada. Peço à filha Graça do nosso camarada Arnaldo Matos para dar início aos discursos que se seguirão. Obrigado. Compete-me apresentar a família que meu pai criou em 1962, com a minha mãe Albertina, e que deixou 3 filhos, nascidos respectivamente em 1966, o irmão Manuel, morto nas vésperas da Revolução de 1974, eu, nascida em 1968, e o irmão mais novo, Pedro, nascido em 1972, na década seguinte. Não vou falar sobre essa família, escreverei oportunamente, como tencionado a publicar, sobre o legado histórico e os ensinamentos que ele estendeu aos filhos que deixa vivos neste momento, porque a minha mãe e o meu irmão mais velho já partiram. Penso que é todos sempre. Apresento também a família alargada, ascendente, de tios, tias, primas, primos, e nesse sentido queria prestar uma homenagem ao meu pai, que tudo merece, porque tudo me deu e tudo me ensinou. Foi um lutador pela justiça em Portugal, antes e depois da Revolução do 25 de Abril de 1974, lutou pelos ideais da democracia em que acreditava, centrada no comunismo. Os escritos dele falam por ele. Não vou falar sobre isso. Vou apenas ler 2 poemas sentidos, que era a arte da oratória também, sobre a forma poética que ele cultivava para além da prosa, e que deixou em casa, e são eles, respectivamente, Herberto Belda, nacionalidade madeirense, onde ele era oriundo, o livro Servidões. O poema: a noite que no corpo eu tanto tempo trouxe. A noite que no corpo eu tanto tempo trouxe, setembro, fugido. Alto-braceladas unhas e o sangue por baixo e em cima a faca com que se talha a mão, e a frase um pouco longa sangra. E consta que no verso e reverso da língua se está mais vivo, assim o súbito nos abra, nos puxe, digo eu, aos servidores do sono, os seus estados e obras. Eu que sou isento, digo que me devoro um buraco, ou fora ou dentro, ou galáctico, ou uma pontada no coração, tão de repente, se alguém se vai embora, não sei de onde para onde, se murmura, que toda a gente morre de si, ou agora um pouco mais tarde, o que está certo, mesmo qualquer mistério. A água quebrando os dedos até às pontas quando se escreve, de uma ponta à outra, sobre as riscas do papel irritante. Mais coisa, menos coisa, ou pequena coisa, ou riacho frio, sorve-o a areia junto ao mar. E acaba ali, como esta curta área, que aqui tão perto começo, esperançoso esperando, tanto quanto já sabe, alguém aqui se capitula, e abre-se um novo capítulo e tudo acaba. Canção, talento, alento, papel esferográfica. A coisa fora do sistema, e mete medo, e não é a beleza. Não é um rosto que estremeça junto ao nosso rosto. E o pretexto é sempre este. Lá vai. Finalizo nesta homenagem de despedida para sempre.
a 2 dias do meu pai para fazer 80 anos, aos quais não chegou, pelos movimentos celestes e a doença prolongada que trazia no corpo, com o livro Século de Ouro que ele também tinha em casa e que cultivava nas suas estantes, que são largamente conhecidas. Antologia de poesia do poeta Carlos de Oliveira, poema intitulado Fóssil. A pedra abriu no flanco sombrio o túmulo e o céu de uma estrela do mar para poder sonhar a espumante. O vento, vou lembrar agora, na pedra mais breve do poema, a estrela azul. Adeus, meu querido pai. Até sempre. Para o general Ramalho Yanes, de quem o camarada Arnaldo Matos nos transmitiu a grande estima e amizade. Caros familiares do Arnaldo Matos, senhores e senhoras, meus amigos, já muito conhecia Arnaldo Matos. Conheci-o na década de 60, em Macau, na prestação do serviço militar. Estávamos ambos numa companhia de caçadores especiais, ele como alferes e eu como capitão. Embora a nossa idade fosse muito próxima, eu tinha apenas menos 4 anos que eu. Estivemos em Macau e depois no norte de Moçambique. Em Macau, como alferes, ele revelou aquilo que depois deveria ser. Um projeto forte, de bem, sempre preocupado com os homens, com o homem, e sempre preocupado em proporcionar um apoio, um trabalho, um suporte de eficiência. Posso dizer, com toda a honestidade, que naquela companhia era sem dúvida o meu melhor alferes. Em Macau, nos fins de semana, nós estávamos em Coano, na ilha de Coano, e encontrávamos habitualmente em Macau, na chamada Biblioteca Comunista. Creio que foi lá que Arnaldo Matos teve a oportunidade de contactar profundamente com a história chinesa, com a cultura chinesa, com a situação chinesa. Creio que foi lá que ele aprendeu que é indispensável sempre, não matar o homem, sobretudo o homem que é vítima de exploração. E a China, naquela altura, a história chinesa referiu, era uma terra extraordinária, em organização, na ciência, mas era uma terra terrível no domínio do homem pelo homem, na escravidão do homem, na utilização do homem, não em proveito da sociedade, em seu proveito, mas em proveito dos seus. Creio que nesse contacto ele terá ficado admirado, tal como eu, terá ficado indignado, e depois, como era um homem de pensamento e ação, não ficou na indignação. Entendeu que era necessário passar da indignação à luta, e para que a luta tivesse motivação e sentido, mesmo nos momentos mais desesperantes, estabelecer uma utopia. E na altura, ele, como eu, que era militar, apaixonou-se pela figura do Mao Tse-tung.
Eu abaixei-me profundamente porque achava que a Grande Marcha era algo militar e psicologicamente extraordinário. Um homem retira todo um exército de muitos milhares de homens, alimenta-os, mantém-os disciplinados, mantém-os motivados e consegue, nessa retirada famosa para o norte, de milhares e milhares de léguas, impedir o seu aniquilamento pelas forças de Chiang Kai-shek, armadas pelos Estados Unidos. Eu apaixonei-me por um militar. Ele apaixonou-se por um político. O homem que, perante a escravidão permanente do homem chinês, se insurge, luta e, naturalmente, luta utilizando um caminho, uma via. Na luta, como sabem, muitos podem ser caminhos seguidos, muitas podem ser estratégias, muitas podem ser as táticas. Eu creio que foi ali que Arnaldo Matos se apaixonou do mal, se apaixonou pelo seu grande propósito de libertação do homem e que descobriu uma via, um maoísmo. E creio que a descobriu e depois a prosseguiu com a determinação, a coerência que todos conhecemos. Eu não queria falar do amigo, porque a amizade é algo íntimo, é algo geral. É aquilo que está entre os homens e aquilo que está no homem consigo mesmo. Mas queria falar depois de acabar o serviço militar, mantivemos um contacto muito assíduo. E eu admirava dele a inteligência, as qualidades de temperamento e aquilo que antes chama vontade de uma universidade forte, mas empenhada de cada outro, por vezes com exagero, mas o exagero é sempre próprio dos filhos superiores. E nessa lealdade, nessa amizade, ele manifestou sempre com traços dominantes a honestidade e a frontalidade. Eu nunca disse isto, mas algumas vezes ele me tornou para falar fazer-me reparos e a admoestar-me. Sempre que aqueles que o conhecem sabem que é correto. Daquela maneira aberta, frontal e risonha. Normalmente terminava com uma grande gargalhada, com uma sonora gargalhada. Depois que foi olhando o homem, a dignidade do homem, a utilização do homem pelo homem e pelo poder, e ele resolveu ser revolucionário. Ele resolveu escolher e caminhar de uma certa maneira, que ele resolveu estabelecer uma estratégia e desenvolveu. E, independentemente da concordância ou discordância que nos possamos ter esse caminho, creio que há uma coisa em que não podemos discordar. Ele era um homem que amava o homem, mas não amava nos discursos, era um homem que amava batendo-se na ação pela sua dignidade e, utilizando uma expressão de um homem também famoso e que eu respeito muito, o Adão Antunes, ele preocupava-se em defender os homens e preocupava-se em defender o homem todo. Não era, portanto, um teórico só, era um prático, era um estratégico. Bernardo Shaw disse que
A vida nivela os homens. Só a morte os distingue e revela os iminentes. Eu creio que a morte do vosso familiar, do nosso amigo, do vosso camarada Ronaldo Matos, nos mostra quão iminente era e quanto efeito tinha e teve no Estado português. Se dúvidas houvesse, bastaria ler os jornais deste fim de semana e ver as muitas colunas que dedicam, algumas com grande acerto, outras com menos acerto, mas todas elas revelam que ele não foi um homem que passou. Ele foi um homem que marcou um tempo e que marcou um tempo procurando que a igualdade e a liberdade fossem realizáveis, fossem compagináveis e que recusou de uma maneira liminar a democracia formal, a democracia eleitoral, portanto, por média popular, e se um caminho que ele julgava que era o melhor. É discutível, mas o que é indiscutível também é que o caminho que seguimos que procuramos não é efetivamente o melhor caminho. Haverá necessidade de encontrar outros. Poderão ser diferentes, e para mim diferentes, daquilo que os escolhemos procurou. Mas caminhos que possam, utopicamente, levar-nos a não desistir de lutar por aquilo que foi o seu grande propósito, defender o homem, defender os homens, defender a sua dignidade, permitir-lhes que fossem tão outros quanto iguais. Obrigado. Agora o Dr. Vítor Ramalho, grande amigo e conhecedor profundo da personalidade do nosso camarada Ramalho. Eu queria, antes de mais nada, saudar naturalmente a família, a Graça, o Danilo e a Violante, aqui à entrada, as irmãs, os tios e as tias, e dizer-vos que se algum mérito existe na minha presença aqui, é apenas pela circunstância de eu ser muito amigo, desde os tempos da faculdade, do Carlos Paisana, de o termos sempre acompanhado um ao outro nessa relação, porque somos do mesmo curso, e o Carlos, sabendo da relação que eu tinha com o Arnaldo, pediu-me muito que eu viesse aqui. E eu venho com muito gosto, porque o Arnaldo, nos idos de 60 do século passado, quando chegou à Faculdade de Direito, nós éramos jovens, mais jovens que ele, fazíamos uma diferença de 10 anos. Olhámos-lo quando ele pela primeira vez interveio na Associação Académica de Direito e ficámos impressionados a partir daí pela força interior que tinha, e ele marcou de facto uma época de uma forma muito indelével. Desde logo na Faculdade de Direito e não só, nas outras academias, num período difícil em que havia um conflito sino-soviético, como todos sabem, os que estão aqui, e o Arnaldo tomou parte direta e com fulgor. E a partir dessa imagem que eu tenho dele na faculdade, com outros amigos, entre os quais o próprio Carlos Paisana, que lá estava, vimos-o criar um movimento estudantil diferente, em que a generosidade e a ingenuidade dos jovens vieram ao cima, mas não apenas dos estudantes. É bom lembrar que várias vezes à noite, eu e o Carlos, sobretudo, e outro amigo, íamos ali às zonas operárias do Zambujal, ter com pessoas operárias que ele incentivava a que nós o fizéssemos, mas também a Leiria e a outras paragens,
alargando de facto a necessidade de um combate a um regime anterior, que era um regime despótico, um regime que na faculdade nos ensinava aquilo que na prática era desmentido. Os estudantes, quando eram presos, não sabiam porque aquilo era, porque não havia culpa formada. E, portanto, esta contradição fez eclodir na generosidade de todos os jovens, a partir exatamente da presença do Arnaldo, uma outra forma de visão do mundo que acabou, de facto, por influenciar de forma absolutamente determinante. Há imagens que nos marcaram a partir daí, como aquela que envolveu a morte do Ribeiro Santos, também nosso amigo. Na noite anterior tínhamos estado todos com ele numa revista que ele nos tinha incentivado a trabalhar, que era o Tempo e o Modo, e ele ficou, de facto, esse símbolo, o Ribeiro Santos, ficou no imaginário de todos os estudantes da altura, e da incompreensão da morte, que é uma coisa absolutamente tremenda. Mas ele foi mais longe e, ao nível da cultura que a tinha de sobra, incentivou que uma cooperativa livreira de universitários, que tinha cerca de 7.000 estudantes associados, fosse de facto um baluarte de debate de ideias e de divulgação das obras dos clássicos do marxismo que ele tanto defendia. Ele perdoou-me sempre os erros que eu tive na vida, que é uma coisa impressionante. E foi sempre carinhoso para comigo, é verdade, o Carlos sabe. Eu admito que isto tenha sido resultado do interior dele próprio, porque quando entrou na clandestinidade, era eu que levava o Arnaldinho, o filho, e a Albertina, a mãe da Graça, indo-os buscar muitas vezes onde a Graça hoje mora, atrás da antiga Feira Popular, para casas clandestinas onde ele estava, lembro-me de várias, e também na minha própria casa onde ficava. E quantas vezes o Arnaldinho ficou em minha casa. Se eu refiro isto, é só porque acho que isto marcou muito a relação do Arnaldo comigo, porque a morte de um filho, por muito promissor e de uma inteligência anormal, abalou-o profundamente. E ele via, talvez em mim, esta proximidade. Depois, quando eu aderi ao Partido Socialista, ele ironizava muito comigo. Eu, aliás, escrevi isso outro dia, e dava conselhos, e incentivava-me a que eu procurasse falar com outras pessoas, sobretudo sabendo da minha relação com o Mário Soares, e muitas vezes o fizemos até num restaurante aqui, bem perto. E ironizava dizendo: tu começaste connosco antes do 25 de Abril, é natural que tenhas ido para a esquerda, os que começaram depois foi tudo para a direita. Realmente é uma realidade que eu muitas vezes dou comigo a pensar. Mas foi sobretudo um amigo, um querido amigo, cuja explicação relativamente à perenidade da nossa relação encontro-a neste facto maior da relação familiar que tive com ele próprio, na altura, num momento difícil da vida, mas também com a mãe da Graça e do Pedro, e mais longínquamente do Arnaldinho. Ele era um miúdo muito inteligente, e ele gostaria que eu me evocasse aqui. Eu lembro-me de um comboio que comprei no Natal, nunca mais o esquecerei, pela alegria que ele teve. E eu, que não sou pintor, mas gosto de fazer umas borradas, essa relação de amizade era de tal maneira que o Arnaldo, não sei se ainda hoje tem lá em casa, tinha uns quadros meus pendurados na parede, que mostrava a toda a gente que era o quadro do seu amigo Fito. E a amizade dele pesava muito. Ele tinha uma relação de grande reconhecimento e de estima pelo general Ramalhianos. E não era por acaso. A circunstância do Sr. General estar aqui hoje é também uma manifestação de um caráter muito íntimo que o senhor teve sempre, e que ele reconhecia. Ele dizia-me várias vezes exatamente isso. E é bom o senhor estar aqui, porque eu gostaria muito que o senhor estivesse aqui, e portanto as minhas últimas palavras são para o senhor e para todos os amigos, de todos os quadrantes. Estou aqui a ver vários que ele estimava e reconhecia.
Portanto, à família, os meus sentidos pésames. Ao Danilo, que já não via há tantos anos, e à Violante, também já não via há tantos anos, a mesmíssima coisa. E neste dia eu escrevi um texto pequeno no público ontem que dizia: não faltarei ao dia dos teus anos. E é verdade, aqui estou, como todos vocês, porque ele merece que nós não faltemos. Muito obrigado. O Dr. Carlos Paisana, o nosso camarada, em representação do Comitê Central, vos irá falar. Boa tarde. Em primeiro lugar, em nome do Comitê Central, queria apresentar as minhas sinceras condolências e votos de solidariedade à família, aos irmãos, às irmãs e ao Danilo, e à filha Luísa, às sobrinhas, aos sobrinhos e também à sua mulher, companheira, que o acompanhou nas horas muito difíceis que passou nos últimos tempos, e eu sei bem o que isso foi. É com uma enorme e inconsolável tristeza, uma incomensurável mágoa, estamos aqui hoje perante o acontecimento mais brutal e indesejado dos comunistas, da classe operária, todos os que aspiram na sociedade de iguais, como tantas vezes eu gostava de referir, o desaparecimento físico do nosso querido camarada Manuel Matos. As tarefas mais difíceis, para não dizer quase impossíveis de cumprir, que me foi atribuída desde que me conheço no partido, ao longo dos quase 50 anos, conheci na faculdade também como Vítor em 1969, 67, 68 já, depois 69, quando isto eu trabalho. É esta de falar agora de um homem tão grande e com envergadura política, cultural e de caráter como foi o camarada Matos. Muitos foram já os que, ao longo destes últimos dolorosos dias, salientaram tão bem a personalidade e qualidades ímpares de um gigante e reconhecido vulto da luta política revolucionária em Portugal. A crescer à sua firmeza, tenacidade, rapidez de raciocínio, inteligência superior, capacidade excepcional de direção e comando, conhecimento profundo das características dos que dirigia e, em geral, dos seus interlocutores, erudição e assombrosa cultura em todos os domínios, um estilo literário inconfundível e extremamente rigoroso, incondescendência na exigência de rigor e perfeição na execução das tarefas. A tudo isto, o camarada Manuel Matos associou o facto principal de ter sido infatigável e fervoroso combatente marxista, que dedicou toda a sua vida e colocou permanentemente o seu pensamento ao serviço da classe operária e da luta pela Revolução Comunista e por uma sociedade sem classes. O percurso de vida do camarada Manuel Matos será marcado desde o início por uma profunda e íntima ligação às dificuldades de quem trabalha e é explorado, aos pescadores, aos camponeses, aos operários, à gente simples da Madeira, em primeiro lugar, e depois do continente. Nascido na Ilha da Madeira, como todos sabemos, numa família em época de grandes dificuldades e privações, cedo foi chamado a ajudar seu pai a servir ao balcão do estabelecimento que este possuía em Santa Cruz, ao mesmo tempo que, impossibilitado de frequentar a escola, ia recebendo em casa aulas para completar a instrução primária. E que ele dizia que acordava de madrugada às 6 da manhã para receber as aulas para depois poder ir para o estabelecimento do pai. Falando desse período, recordava não só a convivência de perto com os pescadores, operários e o povo pobre, que nunca mais abandonou e de quem sempre se considerou servidor, como ainda o facto de, desde miúdo, ler avidamente todos os dias o Diário de Notícias da Madeira, de que seu pai era correspondente em Santa Cruz e talvez a única pessoa que o fazia. E através dessa leitura acompanhar os principais acontecimentos internacionais no período do final da guerra e que ele vivamente recordava muitas vezes.
Mais tarde, quando pôde ir para o Funchal completar o liceu, o 6º e 7º anos, devia-se destacar não apenas pela sua inteligência e cultura já adquirida, como pela sua atividade política, mobilizando os seus camaradas, os seus colegas, constituiu um movimento de apoio ao general Roberto Delgado, nessa altura, sendo ele o autor do respectivo manifesto. Não tendo a pretensão, nem cabendo aqui fazer a sua fascinante biografia política, que um dia terá de ser feita, não é, contudo, possível deixar de assinalar que, por onde veio a passar, o Coronel Arnaldo Matos não mais deixou de se afirmar como um dirigente nato e um inquebrantável lutador por uma causa do comunismo e uma classe, a classe operária, que ele assumiu como sua missão histórica servir. Exemplo do que dizia ontem um antigo militante da Federação dos Estudantes Marxistas-Leninistas, em 1976, as suas ideias e a sua magnética capacidade de as transmitir, nas palavras de Mega Ferreira, também fazer entrevistas aos jornais, mudaram a vida de muitos milhares de pessoas e, juntamente com a sua ação, marcaram indelevelmente a história da revolução e da luta política do nosso país. Depois de uma curta permanência na Faculdade de Direito de Coimbra, onde conviveu e partilhou a luta académica com estudantes que viriam a destacar-se na vida cultural e política do país, como é o caso de Manuel Alegre, que esteve aqui presente hoje, e muitos outros. Depois disso foi incorporado no Exército em 1961 e logo mobilizado para o norte de Moçambique, com passagem por Macau, integrando como alferes a Companhia de Caçadores Especiais 366, comandada pelo general Ramalhianes, com quem estabeleceu uma estreita relação que haveria de perdurar até ao final da vida e que contribuiria para, sem quaisquer cedências no programa político do partido, neutralizar a tentativa do PCP de instaurar uma ditadura militar social-fascista e ao apoio à sua candidatura presidencial democrática e patriótica, como então o afirmámos. E isso fez porque estava convicto e certo e seguro do caráter do general Ramalhianes e do seu perfil democrático. Como sintetizaria o Coronel Arnaldo Matos, exigindo-se ao general Ramalhianes, a propósito do apoio do partido à campanha à candidatura presidencial, dizia: o senhor trata da democracia e nós da revolução. E estou perfeitamente seguro que eu hoje teria imensamente apreciado o seu artigo de educação no Expresso e que o general regressado das colónias para Lisboa, inicia um fulgurante percurso revolucionário na Faculdade de Direito de Lisboa, conciliando a realização dos exames das disciplinas que lhe faltavam e em que obteve elevadas classificações, com a intensa ação política académica e a preparatória já da fundação da MRPP. A ação política é essa que passou pela organização e direção do seu irmão Danilo da vasta campanha de solidariedade estudantil para com as vítimas das cheias de 1967. Facto que, miseravelmente, foi escamoteado na altura em que foram comemorados estes acontecimentos. Pela participação ativa no secretariado do Seminário de Estudos Associativos, realizado no técnico, e cujo secretariado fazia parte. Pela presidência no Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses, pela intervenção nas famosas Assembleias de Abril da Livrel, a que o Vitor agora já se referiu, e, acima de tudo, pela formação da esquerda democrática estudantil e a conquista da direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, com a lista ao trabalho, de que faziam parte, entre outros, Vítor Ramalho, Eduardo Teves, Francisco Gonçalves Pereira, Carlos Almeida Fernandes, Vladimir Roquelaia, e em que pela primeira vez se estabeleceu a ruptura política e ideológica com o revisionismo do PCP, representado pela lista derrotada, então encabeçada por Alberto Costa, e em que também pela primeira vez se realizou uma votação aberta pelos estudantes da faculdade, em que obteve uma esmagadora vitória. Não tendo a direção eleita se como delegada pelo ministro Hermano Saraiva, creio que era ele, do governo fascista marcelista, e já objeto de uma apertada perseguição da PIDE, em particular pela sua ação corajosa e destemida na luta anticolonial, o Coronel Arnaldo Matos viu-se forçado a abandonar o seu emprego, na Shell então, e a passar à clandestinidade em 1970. E é na clandestinidade que veio a fundar o MRPP em 18 de setembro de 1970, definindo também pela primeira vez, e em oposição aos que criavam partidos ditos comunistas nos cafés de Paris, que, considerando nunca tendo havido verdadeiramente um partido comunista marxista em Portugal, defendeu que a sua votação teria de fazer-se no calor da luta de classes. E foi isso que passou a desenvolver-se com a intensificação da luta contra a guerra colonial,
mas em bases ideológicas totalmente antagónicas às que então defendia o PCP e de outras correntes autonomistas, que chegaram mesmo a propor referendar a independência das colónias. Sob orientação traçada pelo camarada Arnaldo Matos, o MRPP definiu essa nova tática nas palavras de ordem, que passaram a ficar inscritas em muitas paredes, em luta popular, clandestino, na altura saída a partir do início de 61, e na propaganda, na versão de propaganda clandestina, profusamente distribuída nas universidades, nas fábricas, nos quartéis, e a traçar o caminho do rumo da ditadura fascista. Guerra do povo à guerra colonial, e transformemos a guerra colonial fascista em guerra civil revolucionária, e ainda a deserção em massa com armas. Por outro lado, é também o camarada Arnaldo Matos que define a tática do boicote à farsa eleitoral fascista, o único, aliás, muitas vezes a fazê-lo em ações de propaganda da CDE, em que na altura pretendiam até boicotá-lo de defender essas posições, contra aquela que era perseguida pelo PCP e os seus aliados de participar nessas eleições e, no fundo, dar cobertura ao regime fascista. A intensificação da luta do MRPP contra a ditadura fascista, com a crescente e corajosa adesão da parte dos estudantes, vem assassinado o militante marxista do MRP Ribeiro Santos, e a entrada nos quartéis com a organização militar do partido, da REPAC, bem como as primeiras manifestações em que os manifestantes ousaram contra-atacar, promovidas pelo MRPP, com barras de ferro, os esbirros da PIDE na polícia de choque, tudo isto leva a PIDE a eleger o camarada Arnaldo Matos e o MRPP como o alvo principal a bater, tal como fizeram constar nas famosas circulares da DGS. Continuando a revelar uma correta e criadora aplicação do marxismo à Revolução Portuguesa, é o camarada Arnaldo Matos que redige na madrugada de 25 de abril de 64 a célebre declaração do MRPP sobre a situação política neste momento e as tarefas da classe operária dos comunistas, em que caracteriza os acontecimentos desse dia como um golpe de Estado militar desencadeado por um setor da burguesia para impedir que o movimento operário popular em ascenso pudesse derrubar o regime e tomar o poder político, e conclamando o povo a sair à rua para prosseguir esse objetivo. Surgindo inicialmente como delegado do Comitê Lenin, o camarada Arnaldo Matos, com as suas brilhantes e mobilizadoras intervenções em comícios a abarrotar, granjeia de imediato um enorme apoio numa reação que Mega Ferreira teve quando o viu falar no meeting na cantina universitária em 1968. Estamos perante o verdadeiro dirigente político. Importa ainda assinalar que, nessa altura, um grande número de partidos de vários continentes que se reclamavam do marxismo procuraram para ser aconselhados no modelo, tendo sido também entrevistado por inúmeras cadeias de televisão em várias estrangeiras. Pão, paz, terra, liberdade, democracia e independência nacional passam a ser as conhecidas palavras de ordem, inscritas como bandeira do movimento operário e popular, e a Aliança Operária Camponesa surge em oposição à aliança com o MFA, defendida pelo PCP para desenvolver a sua estratégia, através do controle do MFA e o seu instrumento armado Colfon, levar a cabo a instauração de uma ditadura militar social-fascista. Foi por isso que o MRPP e o Arnaldo Matos, em particular, passaram a ser mais uma vez os inimigos a bater e os operários em greves dirigidas pelo partido objeto de perseguição. Segue-se a ilegalização do partido, a proibição de participar nas primeiras eleições ditas livres para constituinte, a primeira prisão do Arnaldo Matos em Mirandela e a ameaça de morte no quartel de Bragança, uma arma apontada à sua cabeça, e o assalto às sedes do MRPP e nova prisão de Arnaldo Matos, agora com mais 432 militantes do MRPP. Foi só no seguimento de um amplo e forte movimento operário, popular e democrático, e uma greve da fome convocada e dirigida à prisão pelo Arnaldo Matos, que ao cabo de perto de 2 meses de cárcere, de torturas e espancamentos, se impõe ao povo Ponte Saraiva de Carvalho a libertação dos primeiros presos políticos da nova democracia de Abril. A 18 de julho de 75, a Praça do Campo Pequeno completamente cheia, o Arnaldo Matos, num empolgante discurso, conclama a unidade de todas as forças democráticas para conter o golpe de Estado social-fascista em preparação, tentado e abortado em 25 de novembro, e a classe operária não deixa de apelar à tomada do poder. Com a fundação do PCTP em dezembro de 76, em que é eleito secretário-geral, cumpre-se a tarefa do MRPP, ficando em todo o caso como data fundacional do partido no dia 18 de setembro de 70. Como bem sabem, todos os conheceram o seu caráter e lidaram com ele mais de perto na sua ação de direção política e como teórico marxista, bem como na vida pública, designadamente a profissional. O camarada Arnaldo Matos nunca cedeu um milímetro quando estavam em causa a missão histórica da classe operária, a ideologia proletária, a tática e a estratégia do partido para fazer a revolução a caminho do comunismo da sociedade sem classes. Aí não havia lugar a amizades. Foi por isso que, não havendo aplicado a linha política que propôs e que fora formalmente então aceito pelo Comitê Central,
decidiu demitir-se do cargo de secretário-geral. A sua permanência no partido, a não permanência do partido se deveu ao facto também de o partido não ter conseguido assegurar as suas condições de subsistência. Embora dedicando a partir daí uma maior parte da sua vida à advocacia, que exerceu sempre também de forma brilhante, o camarada Arnaldo Matos nunca deixou de prosseguir um importante e profícuo trabalho teórico no campo do estudo e da divulgação do marxismo, que após o seu regresso à direção política do partido que fundou, culminaram recentemente na sua corajosa caracterização da natureza de classe da Revolução Russa e Chinesa, expressa nas teses do Giriça, documento esse objeto de debate do movimento comunista internacional. O seu contacto com os operários, o camarada Arnaldo Matos surpreendia a todos pela forma como conduzia com eles uma conversa e os cativava, provocando neles uma espontânea admiração pelos conhecimentos que revelava, designadamente quanto à situação da classe operária e do ambiente onde eles trabalhavam, e o modo simples e claro como desarmava qualquer ponto de vista errado que surgisse. Assim como para com os camaradas e amigos se comportava de forma leal, franca, frontal e solidária, sempre disposto e disponível para se sacrificar pessoalmente por eles, não deixava de ser severo, duro e implacável para os traidores, os oportunistas, os medíocres e os estúpidos, como era uma categoria que ele não tolerava. A morte do camarada Arnaldo Matos, como sucede com todos os grandes revolucionários numa sociedade em que há classes e interclasses, será certamente festejada pelos capitalistas, fascistas, abolicionistas e todo aspecto reacionários, mas constitui uma perda irreparável e um enorme vazio para os operários e o proletariado revolucionário, para os oprimidos, para os marxistas e para o movimento comunista internacional. A sua obra e o seu exemplo de grande e intrépido dirigente comunista perdurarão para sempre na memória dos operários e dos portugueses e representam um guia na luta do proletariado revolucionário e dos comunistas pelo derrubo do capitalismo e pela instauração do modo de produção comunista numa sociedade de iguais. Combinamos ferviamente para seguir o exemplo do camarada Arnaldo Matos e continuar a luta para aplicar a linha revolucionária por ele traçada, bem como fazer da teoria do marxismo e da ideologia proletária a base fundamental da nossa luta de comunistas, como ele incansavelmente nos apontou. Honra ao camarada Arnaldo Matos! Honra! Viva o comunismo! Camponeses do Sol.